Fala, meu povo da opinião esportiva. Ontem teve os jogos da Copa do Brasil. Os dois jogos foram no mesmo dia. Consegui assistir os dois porque o horário permitiu. Mas eu resolvi gravar o vídeo para sair na quinta-feira porque dois vídeos ali e tudo mais não ia ficar bom no mesmo dia. E trazer as estatísticas e tudo mais leva um tempo ali para pensar, formar um roteirozinho bom para vocês. Então tá, Flamengo e São Paulo se classificaram. Vai ter um vídeo aqui no card dos nossos palpites, caso vocês queiram ver se a gente acertou ou errou, né, basicamente. E eu vou dar a minha opinião sobre o que esperar desse jogo e como foram os jogos da ida. Primeiro vamos começar por São Paulo e Corinthians, que foi talvez uma das melhores atuações que eu vi esse ano de um time no primeiro tempo. O que o São Paulo fez no primeiro tempo contra o Corinthians foi incrível. Teve o gol do Rato, que foi um golaço, numa falha de saída de bola do Corinthians. O Rato não tinha nada a ver com isso. Marco fez o grande gol. E depois teve o gol do Lucas Moura. O gol nem foi tão bonito assim, foi um gol no bate-rebate, o gol foi feio, mas a jogada anterior do Lucas Moura acionando o companheiro de time e voltando, né, a tabelinha que foi feita, por ser de longe, por ser uma bola certeira, né, é outro padrão de qualidade de futebol que o Lucas tem. O gol ali foi no bate-rebate, eu tive a impressão que foi ter empurrado o Cássio, mas ele empurrou o Cássio já dentro do gol, né? Então a bola já tinha entrado. O VAR analisou se bateu na mão, mas na verdade bateu na perna do Lucas, na mão do próprio Cássio. O Cássio é goleiro, então bateu na mão dele, é normal. Foi um lance confuso ali o gol, mas o VAR analisou e foi tudo ok. No segundo tempo, o Corinthians foi para cima, até tentou marcar o gol, não conseguiu, e o jogo acabou 2-0, e com o jogo de Itaquera tendo sido 2-1, placar agregado 3-2, São Paulo de volta a uma final de Copa do Brasil. Foi uma grande atuação do São Paulo, foi o Dorival, talvez uma das melhores noites do São Paulo do Dorival. A torcida do São Paulo fez uma festa e tudo mais, e o time está nesse clima de que pode, pela primeira vez em sua história, ganhar a Copa do Brasil. Dos grandes, só o São Paulo e o Botafogo não tem. Né? Se a gente for puxar mais do que os 12 grandes, você puxa geralmente Bahia e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já tem, o Bahia ainda não. Né? Mas dos 12 grandes, só o São Paulo e o Botafogo não tem. Né? Que seria um ano até que aí cai pro Botafogo isso, mas no ano que o Botafogo vai ganhar o brasileiro, então, né? Pelo menos nesse ano não vai ser sentido tanto assim. Meus parabéns ao São Paulo, foi uma grande atuação. O Corinthians jogou bem até, o Corinthians estava bem limitado assim a temporada, então chegar a uma semifinal de Copa do Brasil é um grande feito para o ano do Corinthians, e isso coroa, né, por enquanto até agora, o São Paulo. O time tricolor, né, o tricolor paulista, ele entrou na terceira fase da competição. Ele enfrentou, eu tô aqui com a minha colinha, né, na terceira fase ele enfrentou o Ituano, né? Aqui, ó, Ituano. Foi 0-0 na ida, 1-0 na volta, num clima bem de... Eu lembro nessa época que o clima era bem de que o São Paulo ia cair e tudo mais. Aí ele vai para as oitavas de final contra o Sport, faz um bom jogo na ida, 2-0, faz talvez uma das piores partidas do São Paulo na temporada, perdendo de 3-1 pro time pernambucano, mas se classificando nas penalidades. Aí ganha os dois jogos em cima do Palmeiras, um grande feito, né? Talvez no pior momento do Palmeiras na temporada, se aproveita, tem a sorte, né, de enfrentar o Palmeiras no seu pior momento e faz um grande jogo de volta contra o Corinthians, depois de ter perdido na ida, e com isso está na final. A única vez que o São Paulo tinha chegado à final foi em 2000, quando ele empatou em 0-0 no Morumbi e perdeu 2-1 no Mineirão, fazendo, né, o Cruzeiro ser campeão daquela edição da Copa do Brasil. A época foi o tricampeonato do Cruzeiro, né? O Cruzeiro hoje que é ex-campeão. O São Paulo já tinha chegado outras vezes à semifinal, inclusive ano passado, quando foi eliminado pelo próprio Flamengo. O Flamengo agora, vamos falar. O Flamengo está em um momento de crise total. Perdeu para o Olímpia. Tem um vídeo aqui no card, eu vou deixar, de todos os erros do Flamengo na temporada e tudo mais. Então, foi desastre. Tá o pior momento do time. O Gerson e o Varela saíram, brigaram, né, no treinamento.
teve que ser levado para o hospital, quebrou o nariz, tá a situação tá horrível. Isso, porém, tinha ganhado de 2-0 na ida, né? Isso ajudou bastante, o time ali conseguiu, a trancos e barrancos, se classificar. Tem o pênalti que é polêmico e tudo mais, né? Eu vi de relance, não tive tempo para analisar muito bem esse pênalti, mas a princípio foi, pelo que eu anotei, foi pênalti, e é diferente do que aconteceu no jogo do Palmeiras, do Galo, né? Porque a bola sai de um jogador do Flamengo e bate num jogador do Grêmio, pênalti. O do Palmeiras saiu de um jogador do Palmeiras e bateu no jogador do Palmeiras, não é pênalti. Ou seja, se mesmo lance, mas se quem jogasse a bola fosse um jogador do Grêmio, não seria pênalti, tá? Mais ou menos assim a regra. Então, pênalti ali, o Arrascaeta cobrou e o Flamengo está na final, conseguiu esse feito. Agora é um mês para tentar. A gente não sabe como vai chegar os times. O São Paulo é um time também, não tanto quanto o Flamengo, mas irregular na temporada. Está irregular na temporada. Não tanto quanto o Flamengo está mais, obviamente. Então a gente não sabe em setembro, quando forem os dois jogos, né? Como estará a situação dos dois times. Então, se a final fosse esse final de semana, o São Paulo era o favorito, tá? O Flamengo, a campanha do Flamengo este ano, né? Começou perdendo de 2-0 para o Maringá, e aí na volta aplicando o 8-2 e se classificando. Depois ele elimina o Fluminense empatando 0-0 na ida e ganhando de 2-0 na volta. Nas oitavas de final, nas quartas de final, desculpa, vence os dois jogos em cima do Atlético Paranaense, se classifica para a semifinal, e vence os dois jogos em cima do Grêmio, né? E aí se classifica para a final. Essa é a nona final do Flamengo, tá? O Flamengo jogou em 1990, ganhou de 1-0 do Goiás na ida, empatou na volta e se sagrou campeão da Copa do Brasil. Volta à final em 97, quando empata em 0-0 em Porto Alegre, 2-2 no Maracanã, e tinha gol fora na época, e perde para o Grêmio a final. Aí volta à final novamente em 2003, quando empata em 1-1 com o Cruzeiro na ida e perde de 3-1 na volta. E logo em seguida, em 2004, né? 2-2 lá em São Caetano, lá em Santo André, desculpa, e perde 2-0 no Maracanã na final para o Santo André, 2004. Volta à final em 2006, quando ganha os dois jogos em cima do Vasco da Gama, 2-0 na ida, 1-0 na volta. Vence de novo a final em 2013, quando empata em 1-1 com o Atlético Paranaense no manto do Atlético, com o mando de campo do Atlético Paranaense, e ganha de 2-0 na volta no Maracanã, né? A primeira final no novo Maracanã, além da Copa das Confederações, é claro, mas a primeira final do Flamengo no novo Maracanã. Volta para a final em 2017, quando 1-1 no primeiro jogo no Maracanã, 0-0 no Mineirão, não tinha mais gol fora, vai para os pênaltis, e é aquela final em que o Muralha pula para todos os lados. Inclusive o gol do Cruzeiro foi do Arrasca, tá? O Arrascaeta que fez gol do título nesse ano e no ano seguinte contra o Corinthians. E volta à final ano passado, quando o Flamengo ganhou nos pênaltis do Corinthians, 0-0 em Itaquera, 1-1 no Maracanã, não tinha mais gol fora, foi para os pênaltis e o Flamengo acabou se sagrando tetracampeão. Então, de um lado, a gente tem um tetracampeão tentando o pentacampeonato, do outro, um time que nunca foi campeão tentando seu título inédito. Daqui a um mês, as finais, não dá para saber com a inconstância que é os dois times, quem vai ser o campeão esse ano, tá tudo em aberto. A gente vai se falando aqui no canal até o dia da decisão, né? E aí, é isso. Vamos ver como é que vai sair os dois times. É o reencontro do Dorival, né, com o Flamengo numa final. O Dorival podendo ser tricampeão, ele que ganhou ano passado com o Flamengo, e em 2010 com o Santos de Neymar, Robinho, Ganso, André, aquele Santos mágico de 2010. É isso, vejo vocês na próxima e falou!